É segunda-feira, dia 20 de outubro. Começamos agora a nossa gravação da nossa aula síncrona do componente TCC, do curso Guia de Turismo EAD. Hoje nós iremos falar sobre a agenda 6 de TCC, também bater um papinho aí a respeito da última atividade que os alunos dos grupos fizeram a respeito da agenda 5. Acredito que vocês já tenham visto lá na informações acadêmicas de vocês. Eu mandei o feedback da, da agenda 5 da correção, né, do TCC, praticamente de todos os grupos. Somente um grupo que eu não consegui fazer a correção, acho que eu vou até deixar registrado aqui na gravação da aula, caso assistam depois. O pessoal do grupo de turismo gastronômico, eu já tentei contato via Correio Tech, via fórum do grupo e estou fazendo contato aqui também na nossa live. Só está faltando eu poder fazer a correção do grupo de vocês, em virtude que quando vocês comprimiram o arquivo, acho que para me enviar, perderam as informações e aí veio somente um terço do arquivo nas páginas, o resto está apagado. Então, se vocês puderem me encaminhar o mais rápido possível, né, porque vocês mandaram dentro do prazo, está tudo certinho. Como eu corrigi as outras agendas, eu sei que existe o conteúdo, mas alguma falha ocorreu e aí apagou o que vocês fizeram. Então, por favor, encaminhem para mim rapidamente para que eu possa fazer essa correção e aí vocês poderem ter acesso à menção de vocês dessa agenda, tá ok? É, Indo aqui para a nossa tela do portal, então daqui está a agenda 6, que vocês já estão vendo, estamos entrando na segunda semana de trabalho dessa agenda, né? Acredito que seja bem mais tranquilo, perto do que a gente fez na Agenda 5, onde vocês tiveram que desenvolver lá o speech, fazer as explicações referentes à parada técnica, referente ao entretenimento, né, dos passageiros, com filme, música e também as atividades recreativas. Deu um pouco de trabalho, eu tenho certeza disso, porque é muita informação que de repente vocês tinham que correr atrás, né, e produzirem. Então, acredito que ela deva ter sido um pouquinho puxada aí para vocês fazerem as divisões dos trabalhos. Eu acho que é válido eu até fazer um comentário a respeito das correções, onde na grande maioria dos grupos fez de maneira correta. A única que alguns grupos eu solicitei, né, algumas correções. Por quê? O speech praticamente todo mundo fez perfeito, né? A maneira como tem que ser realizado mesmo. Acho que teve um grupo que não fez o speech mesmo, ele colocou como a maneira como seria feito, né? Como se fossem as diretrizes, mas não, a atividade peça que seja feito o speech mesmo, real. Então você tem lá, olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Eu sou o guia Rodrigo, eu que seria o guia aí na viagem do nosso grupo até a cidade X, e aí passar todas as informações a respeito do meio de transporte, as informações a respeito do roteiro, as informações a respeito as paradas técnicas, alguns detalhes aí que eu julgo que são bastante importantes. Oi, Aline, boa noite, tudo bem? Beleza? Seja bem-vinda. Então, aí, é, eu fiquei muito atento, teve um grupo até que eu até comentei com eles, né, de cuidados que vocês precisam ter, principalmente o quê? Na hora que e tem um grupo específico que vai ver isso na correção. A gente coloca alguma informação. Quando você, nosso roteiro vai ser assim, assim, assado, vamos para tal lugar, vamos fazer isso, aquilo. Vocês fizeram o descritivo do roteiro. E aí depois, o que que acontece? Na hora que vocês estão colocando lá o speech para falar para os passageiros, vocês não colocam a mesma informação.
entendeu? E aí, como a gente está lendo, eu conheço, né, o roteiro que vocês estão desenvolvendo de cada grupo, é assim, mas peraí, mas se eles estão fazendo o roteiro X e eles falaram que iam fazer de tal maneira, por que que eles estão dando essa informação agora para os passageiros? Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção e eu já na hora virei lá no grupo, na correção, mandei para o grupo, olha, pessoal, presta atenção, vocês colocaram uma coisa acima e depois no capítulo seguinte vocês estão colocando outra informação. E aí não tem como, né? Daí eu pedi para correção, lógico, acaba tendo um desconto de menção em cima disso daí, porque são informações conflitantes, né? Você escreve uma coisa numa agenda e na outra agenda você escreve outro negócio. Então, são cuidados que a gente precisa ter na hora que você tem que ter a conexão, né, entre um capítulo e outro. Então, na hora que você muda de um para o outro, você vira e fala assim, opa, peraí, tá errado. Então, precisa checar. Ou às vezes pode acontecer que a pessoa que fez uma agenda, a atividade, na outra agenda foi um outro colega que fez e passou muitas vezes pelo relator, né? O relator pegou, anexou o trabalho, confiando que estava tudo ok, que está todo mundo lendo o trabalho e colocou e mandou. E aí, quando eu vi, falei, opa, não está batendo a informação. Então, são alguns cuidados que precisa se ter. Por isso que é bom não deixar em cima da hora, porque aí no desespero joga tudo lá e manda, e não dá tempo, às vezes, de quem está fazendo a relatoria checar a, 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 a conexão entre os capítulos, se está tudo certinho e a coisa está se encaixando, tá? Então, são detalhes importantes. Oi, Rosimara, boa noite, tudo bem? Beleza? Seja bem-vinda. Então são, né, detalhes que a gente precisa ter em cima disso daí. É, com relação, por exemplo, às paradas técnicas, né? Muita gente colocou nas paradas, legal. Teve grupo que fez só a parada técnica da ida e não colocou a da volta. Então tem que lembrar, para as paradas você já tem que definir a parada técnica. Quando você faz o planejamento da tua viagem, eu já tenho que planejar minhas paradas da ida e minhas paradas da volta, tá? Então são coisas importantes. É, eu vou sair daqui de São Paulo, né? Não, vamos lá, vamos voltar a fita. Eu moro em Santa Bárbara do Oeste, então estou com um grupo aqui em Santa Bárbara, perto de Piracicaba, e vou com um grupo para Caldas Novas. Legal. Quais serão as minhas paradas técnicas, né? Saindo daqui, se eu vou andar mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas de ônibus, a minha parada primeira é em Ribeirão, né? Então eu faço uma parada em Ribeirão, aí eu posso fazer uma parada possivelmente em Uberaba, né? E posso seguir direto. Não necessariamente eu preciso fazer uma parada em Araguari, né? Porque se eu conseguir dividir essa viagem em 3 etapas, em 3 partes, beleza. Eu mando ver. Ah, preciso de mais tempo? Ou vem aquela história que eu comentei com vocês na aula passada, desculpa, aonde eu comentei, aonde eu falei relativo a necessidades com relação à utilização no banheiro, né, que o banheiro é somente para líquidos e a gente já deixa isso muito bem claro lá quando a gente faz o nosso speech inicial e falando a respeito do ônibus e do banheiro. Então, olha, o banheiro é somente para líquidos, tá? Qualquer outro problema que você venha ter, que você precisar, fala comigo, a gente programa um pit stop. Aí eu poderia botar Araguari no meio da história, para quem precisar, né, ir no banheiro, dependendo do horário que foi a refeição, não sei o quê, aí beleza. Faz a parada, o pessoal vai no banheiro, não sei o quê, voltamos, seguimos viagem, e aí a gente chega em Caldas Novas. Então a gente pode usar como um as na manga, vamos colocar dessa maneira. Eu falo isso porque eu vi, por exemplo, grupos falando que sairiam de São Paulo, né? E aí tudo bem, mas já faziam a primeira parada no, em Mairiporã, no Grau Mairiporã. Quer dizer, eu saí de São Paulo, dependendo do lugar que eu saí, eu peguei a Dutra, peguei a Fernão, subi a Serra de Mairiporã, né? Subi a Serra ali da Cantareira. Desci, andei um pouco, eu já tô no grau. Não dá nem 1 hora, entendeu? E aí eu já faço a parada ali,
não tem nexo. O certo é eu fazer ela mais para frente, eu tenho que jogar mais um tempo. Porque vocês ficam tão preocupados, vamos colocar duas, três paradas, não sei o quê, né? Então, são cuidados que precisam ter. É, já está feito agora no TCC, mas eu falo já para vocês pensando de maneira profissional, né? Profissionalmente falando. Então, são detalhezinhos importantes que vocês têm que se atentar. 2 horas, 2 horas e pouco de viagem, legal. Aí dá para fazer uma parada. Agora, 1 hora, não tem por que eu já parar. Então, é a mesma coisa que eu pegar, sair de São Paulo, pegar Bandeirantes e parar no Frango Assado. Não tem nexo, né? Se eu saio de São Paulo e eu estou fazendo um trecho razoável, eu vou parar. Se eu estou indo para o lado de Minas, eu posso parar, na melhor das hipóteses, no Grau Castelo, que é em Limeira. Aí sim, eu vou ter feito um trecho de mais de 2 horas, ou até em Pirassununga, porque aí vai dar 2 horas e 40 mais ou menos. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter quanto à quilometragem e distância, e aí a gente joga essa questão da parada. Não é você pegar, olhar ali no trajeto, eu vi um posto grau, vou parar ali. Não. Vê durante esse trajeto, faz dar um cálculo via Waze, Google Maps ou qualquer outro aplicativo que vocês tenham, colocando que é um ônibus e quanto tempo que levaria para sair do teu ponto original até mais ou menos aquele trecho. Aí você programa a parada, tá? Porque senão você traz uma parada muito cedo e aí você tem que fazer um deslocamento muito grande para a viagem render. Então são os detalhezinhos que a gente tem que tomar, tá ok? E tomar cuidado. E aí, Diogo, boa noite, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo. Então, vamos lá, continuando. Então, na agenda 6, deixa eu vir aqui, que eu até perdi a barra, achei ela aqui. Então, aqui na agenda 6, os nossos procedimentos, né? Ela até fala, acredito que todos vocês já viram, já a viram. Então, ela fala a respeito, né, do que nós tínhamos falado a respeito dos procedimentos do guia, quanto ao speech inicial, nas paradas técnicas que eu estava comentando, e a questão do entretenimento. Né? O entretenimento também tem que ser bem planejado, de acordo com a viagem. É uma viagem noturna, a gente trabalha de uma maneira, é uma viagem diurna, a gente trabalha diferente. Né? Numa viagem noturna, a gente vai prezar muito aquela questão do descanso, principalmente se você fizer uma parada, tem um trecho de 2 horas, 2 horas e meia que você vai percorrer de estrada. Então você tem lá o começo, faz um entretenimento, uma integração com o pessoal, porque tá todo mundo meio desperto ainda, não sei o quê. 1 hora, 1 hora e pouco, você vai ter o serviço de bordo, você faz algumas coisas, o pessoal tá muito animado, mas com o passar do tempo o pessoal já vai dar aquela caída, né? Porque tá uma coisa meio escura, dependendo do horário à noite que você tá fazendo essa viagem, então você já vai deixar o pessoal meio tranquilinho, você vai colocar um filme, porque a gente fala que o filme é para dar sono. Então você apaga todo mundo, você coloca um filme ali, o pessoal começa a assistir, alguns já capota. Entendeu? Então você já deixa o pessoal meio à vontade, para o pessoal dormir, descansar, para estar pronto para o dia seguinte, né? O dia da viagem, quando você chegar ali no destino. E já no retorno é diferente. Às vezes, se você está fazendo esse retorno durante o dia, então aí você vai colocar uma música, você vai fazer mais atividades, mais gincana. Pode até colocar um filme lá para o pessoal dar uma relaxada e assistir. É aquele negócio, terminou de comer, que dá aquela morgada, bota um filminho, né, para o pessoal assistir que a turma dorme. Entendeu? Não, e quanto a isso, não tem erro. Isso é tiro e queda. Você quer fazer os seus passageiros dar uma descansada e dormir, é só botar um filme. E aí é uma coisa que é importante também. Você, guia, você também pode aproveitar e descansar alguns minutos. Porque eu acho que ninguém fala isso para vocês. Você fala assim, nossa, eu vou fazer uma viagem de 10, 12 horas e eu tenho que ficar acordado o tempo todo, não sei o quê. Eu falei, não, você vai estar atento aos passageiros, não sei o quê. Sim, mas você pode dar uma relaxada de uma meia hora? Pode. É uma viagem noturna, à noite, você está viajando, vamos viajar a noite inteira, dá para dar uma descansada sim. O que que você faz?
Se você está no ônibus onde você tem a possibilidade de sentar ali ao lado do motorista, né, que tenha, por exemplo, nós temos alguns DDs, uns double deckers ou até alguns LDs, que eles têm três poltronas na cabine lá embaixo, que ele tem a poltrona do motorista, a reserva e a do guia, que fica embaixo. Oi, Jéssica, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. E você tem lá embaixo, na cabine, três na cabine. Então você desce lá e você vai virar pro motorista. Cara, botei um filme pessoal, o motorista tem a câmera lá em cima que ele está controlando o corredor. Então ele vai ver se por acaso alguém levanta, tem alguma movimentação. Você vira pro motorista e fala assim, cara, preciso dar uma relaxada. Você não. Qualquer coisinha que você vê, você me dá um toque, ou daqui uma meia hora você dá um toque para mim, para e relaxa. Não tem problema, você não está vendo nada de errado. Dá uma relaxadinha, porque é bom, porque aí você também fica mais atento, mais ligado às situações, porque conforme a gente vai ficando cansado, a gente perde a, a atenção e também a gente perde o senso de humor, né? Tem pessoas que, se tiver com sono, com fome ou com frio, elas perdem completamente o senso de humor. Então é aquela hora que vale. Tá passando um filme para os passageiros, desce lá, dá uma paradinha, relaxa um pouco, dá aquela respirada, vai dar uma meia hora, 40 minutos e fala assim, Rodrigo, ó, 40 minutos. Valeu, obrigado. Dá aquela despertada, disfarça, vai lá no banheiro, dá uma jogadinha, uma água no rosto, né, para dar aquele acordar e sobe. Ah, vai lá passar, ver se tá tudo ok, se alguém tá precisando de alguma coisa, vai passar uma aguinha se alguém quiser, entendeu? Então são coisas, são detalhezinhos que fazem a diferença. O complicado é você pegar, os passageiros estão tudo lá, você sentar na primeira poltrona e dormir e roncar. Aí não pode, isso é inadmissível. Mas em uns momentos assim, onde você consegue colocar um filme para o pessoal relaxar, assistir, porque ninguém vai ficar pedindo coisa enquanto está passando o filme. Vão ter os que estarão assistindo e vão ter os que vão estar dormindo e aqueles que vão estar no celular. Então é hora que você tem esse tempo para dar uma relaxada mesmo, tá? Até para te dar aquela, né, ligada para daí você fazer uma atividade, uma gincana com o pessoal e etc. Então, acaba auxiliando bastante, tá? Então, repetindo, uma pausa para você descansar durante a exibição de filme para os passageiros não tem problema nenhum. Não pode ser uma coisa muito escandalosa. Você não vai pegar, sentar lá e, né, roncar, não sei o quê, para chamar atenção. Aí não tem como. Mas se você tá lá na cabine com o motorista, não sei o quê, pede para ele, ele te dá um toque, beleza. Nenhum passageiro vai perceber até que você deu uma cochilada. Você tá lá na frente batendo papo com o motorista. Ninguém vai falar nada, tá ok? Tá certo? Então, vamos lá. Um outro detalhe. É complicado aqui, mas vamos tentando. Com relação aos filmes, tem que, né, bem pensado, que muitos grupos colocaram. As músicas, eu até em algumas eu pedi que colocassem a playlist, pelo menos um esboço da playlist que vocês iriam fazer, para que a gente tivesse uma ideia de qual tipo de música que serão colocadas. Lembrando, né, que a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso, a gente tem um público heterogêneo, então a gente tem que colocar músicas que agradem a todos, né? Fala, Márcio, boa noite, tudo bem, beleza? Seja Boa bem-vindo. noite, tudo bem? Desculpa o horário. Imagina, tranquilo. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque não dá para querer colocarmos, por exemplo, eu sou metaleiro, por incrível que pareça. E aí eu vou pegar lá e vou tacar um Iron Maiden na viagem. Não dá. A não ser que eu esteja indo pro Rock in Rio, pro João Rock em Ribeirão Preto, alguma coisa que tenha a ver o contexto, tudo bem. Mas é uma coisa assim que a gente tem que tomar um certo cuidado. Uma outra coisa que vale ressaltar também com relação ao speech. Eu não sei se tem alguém do grupo do turismo religioso aqui. Algum de vocês que estão aqui é do grupo do turismo religioso?
Acho que não, né? Tá, beleza. Então, ó, por exemplo, o pessoal do turismo religioso, eles fizeram um speech que eu achei legal, válido, né? E que dentro do contexto do turismo religioso, foi aceitável o que eles fizeram, tá? Mas, se nós estamos fazendo, por exemplo, de todas as outras tipologias, então lá no aventura, base comunitária, gastronômico, rural, pedagógico, termal, acessível, inclusivo, eco e turismo de sol e praia. Todas as outras 9, a gente não poderia fazer o que o pessoal do turismo religioso fez, tá? Porque eles fizeram a apresentação, tudo certinho, e para sair daí eles fizeram uma oração, né? Colocaram uma oração para se fazer. Tudo bem, porque estava dentro do contexto do grupo, o turismo eles estavam indo, estão indo, o grupo deles está fazendo uma viagem para Aparecida, então está dentro desse contexto. A gente está falando numa viagem, turismo religioso dentro da Igreja Católica. Ok. Mas todos os outros grupos, se você for trabalhar com pessoas que você não está fazendo uma viagem religiosa, você não pode puxar coração, tá? Por quê? Porque vai ter aquela pessoa que não professa a mesma fé, ou vai ter aquela pessoa que é agnóstica, ou vai ter aquela pessoa que, sei lá, independe, ela vai ficar incomodada de você vai lá para poxa, um Pai Nosso e passar aí a viagem. Você não pode fazer isso. Mas, professor, eu sou católico, não sei o quê. Blá, blá. Eu entendo totalmente. E você vai fazer a tua oração, mas você vai fazer a tua oração de maneira silenciosa e não usando o microfone. Entenderam? Isso é algo que é importante. Então, na hora que você vai sair, que você fez o speech, apresentou, não sei o quê, que você vai autorizar a saída do ônibus ou autoriza o motorista a fazer o início da viagem, e aí você, né, vai pedir, você vai virar e vai falar para o pastor, bom, gente, agora nós vamos fazer o seguinte, de acordo com a crença que cada um tem, né, da sua religião, o que você acredita, nós vamos fazer um minutinho pensando em boas vibrações e energias positivas para que a gente possa fazer uma ótima viagem. Então, dentro da crença de cada um, recolham-se e façam, né, a oração, a prece, o pedido que você quiser, que você acredite, para que corra tudo bem a nossa viagem. E desliga o microfone, e aí sim, você é católico ou você é evangélico, quer fazer tua oração do Pai Nosso, não sei o quê, beleza. O evangélico vai fazer só do Pai Nosso. A pessoa que é católica, ele vai querer fazer um Pai Nosso e uma Ave Maria, quietinho, recolhido, silenciosamente, vai pedir a proteção para quem você tem que pedir, para que corra tudo bem. Deu aquele minutinho que você fez a tua oração? Liga o microfone, agradeço a todos pelas boas vibrações, que o nosso motorista faça uma ótima condução e vamos lá, iniciando a nossa viagem. E aí segue o jogo e continua todas as informações. Né? Porque o que acontece? Quem tem religiosidade vai ficar feliz porque você deu tempo para essa pessoa rezar e a pessoa. Olá, João, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Então, e aí o pessoal que não tem essa crença, acredita em outra coisa, acredita na lua, no sol, na estrela, não sei o quê, ele também vai ficar feliz porque ele teve um tempo para pedir para quem ele acredita, e para quem não acredita em nada, segue o jogo. Para ele tá tudo bem, se rezou, não rezou, né? Então, você não incomoda ninguém, mas de uma certa maneira você pede que essa viagem seja feita e que tenha bons fluidos e boas vibrações. Então, é um alerta que eu dou para vocês, como um profissional, para que vocês fiquem atentos a isso, tá? A gente tem que respeitar, né, aquela questão da pessoa ser religiosa ou não. Então, vou para Aparecida, vou para como que é aquela lá depois, a Canção Nova,
eu vou para o lado de Goiás, não sei o quê, que o pessoal é da religião católica, beleza, o pessoal quer puxar, vai ter aquelas senhorinhas que sentam lá na poltrona um, 2, 3 e 4, que você não precisa nem falar. Na hora que o ônibus sair, ela já vai pegar o terço na mão e vai falar, Pai Nosso, e blá, 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 e vai desfiar o, né, o terço inteiro. Deixa ela rezar, tu fica na tua, desliga o teu microfone. Aí, lógico, você não vai ter como deixar a pessoa rezar o terço inteiro, porque ela vai ficar rezando meia hora e você não vai conseguir fazer o seu trabalho. A pessoa rezou um Pai Nosso, rezou uma Ave Maria, se liga, então, muito obrigado, agradecemos a nossa oração, não sei o que, coisa e tal, e vamos trabalhar. Passa todas as informações que você tiver, porque você precisa comandar essa situação no ônibus, tá? Principalmente grupos de pessoas que estão acostumadas a viajar direto, se você não se impor, o pessoal toma, rouba o teu negócio e aí você tá bem enrolado. Então, são cuidados que precisam ter. Beleza? E só para falar na questão do entretenimento. Então, não dá para pôr um Iron Maiden. Você vai colocar uma musiquinha legal, que todo mundo curta, uma MPB, alguma coisa assim. Funk, nem pensar, né? Proibidão, muito menos. A não ser que você fale assim, não, é aqueles funk da época do Furacão 2000, lá no começo dos anos 2000, né, que meio que todo mundo conhece e etc. Então aí até pode colocar, tipo assim, uma no meio de um repertório perdidinho, porque a pessoa vai lembrar, esse flashback tocava 25 anos atrás. Até pode ser. Mas esses, né, pancadão de hoje não dá. Não tem condição, a não ser que você esteja viajando com escola. E mesmo assim, com escola depende de quem é o grupo que você está viajando, porque os alunos podem adorar, você vai estar viajando lá com o ensino fundamental da vida, já de formatura do fundamental nono ano. Essa molecada tudo ouve pancadão e proibidão. Eles vão adorar ouvir? Vão, mas as professoras vão ficar horrorizadas e você tá enrolado porque as professoras vão reclamar, porque você colocou esse tipo de música. Então, tem que tomar cuidado também. Por isso que a gente fala, né? Se for possível, nada contra, mas existem os momentos, né? Pra balada, por rolê que a molecada faz, aí eles ouvem o que eles quiserem. Lá no ônibus a gente tem que ter um certo consenso do que a gente vai colocar. Dito isso, vamos, né? Então a gente tem aqui, né, o que nós vamos fazer nessa agenda. Então nós vamos falar sobre o speech final, né? A parte de opcionais e o flyer, né? Que eu acho que o flyer pode estar dando um pouquinho meio de dor de cabeça para vocês. Já teve grupo que mandou para mim uma amostra aí do que eu queria, que era para fazer. Eu já falei, gente, tem muita informação, temos que tomar um certo cuidado, né? Porque tem que ficar uma coisa visualmente também, não pode ter uma poluição visual, porque senão aí meio que complica um pouquinho, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. É, ah, eu acho que eu fiz bobagem. Eu fiz bobagem, né? Eu fiz bobagem. Eu não devia ter feito isso. Agora que eu já fiz, vamos lá. Conserta. Só um minuto, gente. Pera, que eu fiz uma bobeira aqui. Vamos, agenda 6. Voltando. Então, o que eu devo fazer nessa agenda, né? É, Até a gente ter uma imagem aqui do guia passando a informação para os passageiros, centralizado, né? Essa é uma posição adequada. A única coisa que eu falaria em relação a essa imagem, que esse guia ele não deveria estar apoiado no encosto do banco. Tá vendo com a mão onde ele está apoiado no encosto do banco aqui, ó, dos passageiros, entendeu? Então ele pode estar com essa mão muito próxima da cabeça de alguém. Tem pessoas que não ficam incomodadas, mas tem pessoas que de repente possam ficar. A não ser que essa primeira poltrona, onde ele está mais ou menos localizado, ela esteja vazia e é a poltrona dele. Aí tudo bem ele colocar a mão. O ideal é ele colocar a mão aqui em cima, ó, na base do bagageiro. Por quê? Porque aí ele vai conseguir se segurar muito melhor e numa eventualidade de uma freada brusca do ônibus, ele também consegue não perder o equilíbrio rapidamente. Com a mão embaixo aqui,
ele não vai conseguir se segurar, porque a mão dele vai escapar do encosto da poltrona. Então ele pode cair, tá? Com a mão aqui em cima, aí fica mais um pouquinho mais seguro, certo? Então são uns cuidadinhos aí que a gente tem que ter. E esse ônibus aqui, ele não tem cabine, é aberto, não tem a cabine aqui na frente, ó. Então também é um cuidado que tem que ter, porque se ele perde o equilíbrio aqui, tem uma rampa, um degrau depois do corredor, ele cai lá embaixo em cima do motorista. Então são cuidados, é um olharzinho técnico que a gente que é profissional tem, e aí a gente fica meio atento, tá? Então vamos lá. É, os serviços opcionais, nós solicitamos para que vocês nos ofereçam, né? Pelo menos 3 atividades opcionais para esses passageiros em momentos que eles não estejam fazendo nada, né? No momento ocioso da viagem. Então, você pegou, montou lá o seu pacote, você tem todas as ações, atividades durante o dia, aí você tem um período lá, um momento à tarde ou à noite que você tem um tempo livre, né? Nesse momento de tempo livre, que você insere uma atividade opcional. Então, você é à noite, você não tem programado o jantar no pacote, você pode colocar um jantar como opcional, uma saída para fazer um by night, que a gente chama que é o City by Night, que é o by night para passear com esse pessoal. Ah, sei lá, tem um lugar que tem um barzinho noturno com música, ou uma baladinha, alguma coisa assim, e de repente o pessoal está interessado, quer fazer alguma coisa, você joga e propõe. Então você tem que ter. Ah, é durante o dia, né? Então você tem lá durante a tarde um período livre depois que você fez algumas atividades, que vocês saíram logo de manhã, o almoço já foi feito no meio da rota, do passeio e voltaram no meio da tarde. Aí você pode jogar uma programação, uma atividade opcional para eles. Ah, tem um museu, tem algum lugar que de repente uma feirinha, alguma coisa que as pessoas possam visitar e conhecer, que ela não está encaixada dentro do roteiro, e aí você pode oferecer como serviço opcional também, né? Então são possíveis situações, né? Que você coloca ali que não tem uma folga na programação, e aí você encaixa para que essas pessoas possam, de repente, pegar e fazer algum tipo de atividade. Porque a gente lembra que tem passageiros que eles gostam de chegar depois de fazer um passeio e ir para o hotel descansar, tomar um banho, dormir um pouco, descansar, ou aproveitar o hotel. Ah, o hotel tem piscina, tem alguma coisa assim, sauna, sala de yoga, a pessoa gosta lá de usufruir do hotel. Beleza, então por isso que a gente programa sempre tempo livre. Mas tem pessoal que não gosta. Tem pessoas que não gostam de ficar parada. Elas acham que saiu, ela tem que rodar o tempo todo. Então você joga esse tipo de programação opcional. Olha, nós temos uma possível atividade, o que é que vocês acham? Faz uma listinha lá de pessoas que estejam interessadas. Isso, você tendo na manga, né, esses serviços opcionais, você pode virar e falar assim: olha, nós retornamos às 15 horas para o hotel, então entre 16 e 17 horas, 16 e 17h30, a gente pode fazer atividade X e ir para determinado lugar. Interessa para vocês? É a hora que você vai pegar, faz uma listinha lá de pessoal que esteja interessado ali na hora, né? No primeiro dia da viagem, você já passa essa informação, vê quem se interessa, tem o número que vale a pena. Você vai contatar o motorista para ver se ele pode levar, faz um contato com o local para ver qual é o tipo de entrada, se essa entrada é gratuita ou não, ou se tem que ter tem um custo, e aí você já vai entrar em contato e fazer uma negociação. Olha, eu estou com um grupo, nós viemos de tal cidade, não sei o quê, estamos com umas 15 pessoas interessadas em conhecer aí teu lugar, qual é a tarifa, tem alguma diferença por ser grupo ou não. A pessoa, ou a empresa, o local vai passar para vocês a informação, as informações corretas, você negocia com eles e passa para o teu pessoal, para os que estão interessados, tá? E aí vocês pegam e fazem essa saída. Então, é uma coisa que é válida. Lembrando, temos os serviços opcionais, o guia sempre vai acompanhar, tá? A gente sempre acompanha os passageiros. O pessoal que está no hotel está ali,
seguro, então eles ficam de boa no hotel. Você acompanha o grupo que está saindo para fazer o passeio. Ah, não, saiu um para cada lado. Tem feira, algumas coisas próximas ao hotel, e aí tá livre para cada um fazer o que quiser. Beleza. Então aí eles podem sair à vontade. Você até pode sair com alguém, aí sim você pode pegar e ficar no hotel e descansar um pouquinho. Aí entra aquela história. Gente, vocês têm o meu contato no WhatsApp, qualquer coisa ou qualquer problema que tiver, vocês entram em contato comigo, eu vou enquanto vocês. Eles estão supervisionados e não tem problema. Tá certo? Beleza? Depois, oi Elaine, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. É, Boa noite, obrigada. Aí, continuando aqui, deixa eu voltar para nossa tela. Isso. Aí a gente vem, né, para o speech final. Teve grupo que já lá no começo, quando fez o roteiro, já montou, colocou speech. Falei, não, gente, tem a hora certa, né? Tem a hora certa da gente encaixar isso daí. Então a gente vem aqui. Você vai ter as informações do início da viagem, né? Da viagem de retorno. E aí você vai colocar e fazer o seu speech. O speech final é o fechamento da viagem. Então, vocês vão colocar lá os serviços, né, opcionais. E aí, numa situação real, eu vou pegar na hora que nós formos sair, iniciando a viagem de retorno, saindo de Caldas Novas, estou dando esse exemplo que eu fiz, e vamos voltar para aqui para Santa Bárbara, que é a minha cidade. Então, olá, oi pessoal, boa tarde novamente, tudo bem? Vamos começar o nosso retorno para Santa Bárbara do Oeste. Eu peço que vocês novamente coloquem o cinto de segurança para que nós possamos fazer uma boa viagem. Lembrando que os nossos equipamentos, nossas partes, é, tudo que nós temos com relação à segurança do ônibus. Lembrando das saídas de emergência nas laterais, no G7 e no G8, no caso. Nós temos as saídas no teto, uma lá no fundo, outra aqui em cima de mim aqui, né, que é de vidro, lá é material plástico. O banheiro que vocês já sabem que é somente para líquidos, qualquer coisa vocês me chamam. E o nosso frigobar lá no fundo, que qualquer coisa que vocês precisarem, é só vocês me chamarem e aí eu passo para vocês a água ou o que for que tiver destinado, tá? Então, um minutinho que a gente faça aí uma oração prece para que possamos fazer um ótimo retorno. Dá aquele minuto, desliga o microfone, depois obrigado. Então vamos lá, iniciando o nosso retorno. Nós vamos sair daqui de Caldas Novas, vamos fazer a parada no lugar X, né? A nossa parada técnica. As rodovias de retorno serão as mesmas, a B, C e D, e depois até o nosso roteiro. Ok? Qualquer coisa vocês precisarem, estou aqui à disposição. Uma boa viagem a todos. Desliga o microfone e começa o retorno, tá? Isso eu estou falando de uma situação real. É, Porque vocês não vão precisar colocar isso aqui nesse speech final. Por isso que eu estou falando isso para vocês, tá? O speech final, ele vai ser uma adaptação, né? Para você fechar a viagem. Porque senão eu sei que vai ter alguns que vão pegar e criar o speech inteirinho, desde a hora que vocês forem sair lá da viagem, não sei o que. Não, não precisa. Esse speech que vocês estão fazendo é para encerrar a viagem. Naquele momento que, tipo assim, cheguei em São Paulo, entrei na Marginal Tietê, então aí você começa a fazer o teu speech de, de despedida, de fechamento da viagem. Aí você vai andar um trecho da Marginal Tietê, vai chegar lá na região do Shopping Center Norte, entrar lá no Terminal Tietê, onde foi combinado de deixar os passageiros. É esse tipo de coisa que eu estou falando. Então, saber um ponto certo é você poder fazer isso com calma, com tempo, né, para não ser atropelado e fazer isso correndo. Então, é um cálculo mais ou menos que você faz. E não precisa. No início do retorno, você faz um resumo daquele speech que você fez do início da viagem, com as informações invertidas, porque é o retorno. Entendeu? Estou saindo do destino e voltando para a origem. Então, vamos passar pela rodovia X, pela rodovia Y, vamos fazer as paradas em tal lugar e os cuidados e o combinado que a gente tem com relação à viagem dentro do ônibus. Tudo bem? Beleza?
né? E não precisa ser colocado isso. Isso nós estamos falando de uma situação real, onde eu estou com o meu passageiro e estou voltando para a minha cidade de origem. Mas no TCC não há necessidade de se colocar isso daí. Beleza? Combinado? Daí voltando. Então, vocês vão lá relembrar dos momentos que aconteceram na viagem, né? Coisas que foram legais, coisas que alguns poucos sabem, a outra maioria não sabe, alguma mancada que alguém deu. É aquela coisa que faz todo mundo relembrar, dar risada, se emocionar. Então, é o momento que a gente utiliza aí para fazer essas lembranças, né, na viagem. Então, se por acaso teve algum problema que aconteceu na viagem, é legal. Então, você contar e mostrar para o pessoal como foi importante aquela situação. Naquele primeiro momento parece que deu um estresse, mas depois a gente vai lembrar de uma maneira até engraçada, divertida e rindo bastante. Agradecer a hospitalidade do grupo, né, a preferência pela agência, pela empresa do ônibus, agradecendo muito. Agradecer o trabalho do motorista. Normalmente, nessa situação, quando a gente vai fazer esse agradecimento, a gente vai lá, abre a cabine. Então, gente, como foi que a gente tinha combinado? Seu fulano, olha que o pessoal daí, o pessoal dá uma salva de palma, agradece ele, não sei o quê. É um momento de satisfação para o motorista também. Uma coisa que é falado, a gente nunca vai pedir caixinha. Nunca, nunca a gente pede caixinha. Mas às vezes acontece de grupos do pessoal querer fazer uma caixinha para dar para o motorista. Partiu do grupo? Beleza. Você não vai se opor. Você não vai virar e falar: ah, não, você não pode dar uma caixinha para o motorista. Pô, os passageiros querem dar? Beleza, tá ótimo. Eles passam lá, recolhem o valor. Ah, recolheu lá, juntou, sei lá, R$ 200, R$ 300, sei lá quanto cada um deu. Você fala, ah, não, tudo bem. Não, você pega, vira assim, ó, na frente de todo mundo, que a pessoa que fez o negócio vai passar para você, fala assim, ô fulano, olha, em agradecimento ao trabalho, ó, o pessoal tá te dando esse presentinho aqui, não sei o quê, todo mundo aplaude. Beleza. Nós, guias, a gente nunca pede caixinha. É, vai, é uma questão ética, tá? A gente não pode. Se depois que a viagem terminar, se o motorista quiser, né, naquela questão da parceria, né, de ser parceiro, terminou, desembarcou todo mundo e aí o motorista virou para você e falou assim, ó, Rodrigo, ó, o pessoal me deu uma caixinha, pô, o trabalho foi legal, gostei de você, não sei o que, ó, tô, vamos dividir. Parte do motorista, ele te dá alguma coisa. Aí é uma coisa que é entre você e ele, tá? Se ele fizer isso, beleza. Às vezes acontece muito isso quando a gente está desenvolvendo um trabalho e os passageiros não fazem, mas daí tem um passageiro que vira para você, ah, eu gostei tanto do seu trabalho, muito obrigado, eu não sei o que, coisa e tal, pega aí, puf, e enfia um dinheiro no teu bolso. Quando você vai ver, o cara te deu 50, R$ 100. O cara deu porque ele sentiu graça, ele gostou do seu trabalho, ele quis fazer. E você vai virar, não, não quero. Não vou aceitar. Tá errado. Porque aí você está agindo de uma maneira que o passageiro vai se sentir chateado. Pô, mas você está recusando um presente que eu estou te dando. Eu estou dando de livre e espontânea vontade, porque eu gostei de você, eu gostei do trabalho que você fez. Pô, então não tô querendo te comprar nada. Então, o cara te deu, legal, ah, obrigado, tá, muito obrigado. Deus abençoe. Beleza, o cara foi embora, tudo foi embora. Vira pro motorista e fala assim, ó, seu João, ó, seguinte, os caras deram uma caixinha aqui, vamos dividir? Pô, metade, meia meia, pra mim e pra você. Isso é parceria de motorista e guia, tá? Porque muitas vezes o motorista vê você ganhar uma caixinha. Só que aí tem guia que embolsa, fica quieto e vai embora. Os caras pegam e ficam, né, mordidinhos com você. Numa outra situação que você tiver com ele, ele vai ficar com o pé atrás. E aí entra aquela história que eu já contei para vocês na agenda passada. Se ele puder te derrubar no ônibus, aí te derruba. Então é um cuidado que a gente precisa ter, tá? Então pega e foi pro motorista, ele ganhou. Acabou. Você esquece, porque você já está recebendo e a gente recebe bem para fazer as nossas diárias. Se partir do motorista querer dividir com você, porque ele gostou de você, então tudo bem. Partiu dele. É a mesma coisa. Deram.
para você, porque pode acontecer, eu já tive várias vezes de estar com um passageiro no porto, né? E aí, na hora que a gente desembarcamos nas cidades que a gente deixava os passageiros, o cara, muito obrigado, você olha, para você enfiar no meu bolso, dinheiro. Eu falei, não, 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 por favor, não sei o quê, nossa, adoramos, adoramos, não sei o quê. Tomara que ano que vem você esteja no nosso grupo de novo. Acabou a viagem, chegamos na garagem, virei pro motor e falei assim, ó, cara deu aqui, ó, metade, metade, beleza? Fechou. Ô, Rodrigão, obrigado, obrigado, Deus abençoe, não sei o quê. Pronto, tá resolvido o negócio, né? Para não ficar aquela coisa que tipo, o cara é fominha, né? Então isso é importante e acontece muito disso em viagens, tá certo? Ah, aí, entra muito nisso que a gente está falando do agradecer o trabalho do motorista. Colocar-se à disposição para outras viagens, mas lembre-se que o guia é um prestador de serviço de uma agência ou de operadora, tá? Então, a gente não vai pegar no meio da viagem e distribuir, tipo, eu tenho um cartão de visita e sair distribuindo cartão para passageiro. Isso pega mal, principalmente se você estiver desenvolvendo um trabalho para uma empresa, tá? Normalmente você tem que vestir a camisa da empresa, então, olha, né, daqui 2 meses, 3 meses, no ano que vem, nossa agência fará uma viagem para determinado lugar. Se vocês gostarem do nosso serviço, por favor, entre em contato com a nossa agência, e compre as nossas novas viagens, ou então entre no nosso site e vejam quais são os outros destinos que temos para oferecer e ficaremos muito felizes de encontrar você novamente. Gente, desculpa, mas está meio complicado hoje. Tá? Então, são coisas que você vai fazer se colocando à disposição, mas não fazendo isso de maneira individual, e sim representando, né, a empresa que você está ali vestindo a camisa naquele momento. A gente vai pedir para que quando eles forem tiver começando a recolher as coisas, aquele chequem os bancos, bagageiro em cima, todas as coisas para ver se não esqueceram nada, se não caiu nada no chão, né? Para que eles não tenham nenhuma dor de cabeça depois, principalmente se a pessoa for de outra cidade, tá certo? Aí a gente. Nossa, minha voz está acabando. Gente, dá só um minutinho para mim que eu vou ter que pegar uma água. É só um minuto. Tem que pegar uma água para poder dar uma aliviada aqui na minha garganta. É só um minutinho, tá bom? Vamos lá, voltando. Tomei uma aguinha aqui para dar uma melhorada. Então, oi, Fernanda, boa noite, tudo bem? Beleza? Seja bem-vinda. Eu conversei com o pessoal antes, né, que nós estávamos conversando, eu tô com essa mudança brusca de tempo de calor, frio, vento, chuva, eu tô meio com uma rinite atacada e com um pouco de gripe, então por isso que a garganta foi para o espaço, né? A garganta partiu de arrasta, como se fala, então tá meio tenso, mas vamos lá, a gente faz, vamos até o final. Então, a gente pede para todo mundo checar, ver, né, o entorno seu, derrubou alguma coisa, não derrubou, não esqueceu, celular, que às vezes entra no vão do banco, carteira, né? Então, a gente pede para que todo mundo fique atento
para não ter nenhuma dor de cabeça depois. E isso, porque a pessoa é de outra cidade, esquece, e aí para voltar até na cidade, para onde está onde o ônibus foi contratado, nossa, é uma dor de cabeça gigante. Então a gente já faz isso no começo. A questão das janelas, né? Também a gente pede para que o pessoal feche, mas nos ônibus de turismo, normalmente as janelas são lacradas, né? Então ele não vai conseguir abrir. Então essa é uma coisa. Mas é importante pedir para voltar a poltrona na posição vertical, na posição inicial, para facilitar a saída de quem está sentado atrás. E isso auxilia o motorista também, porque quando a viagem acaba, o que que acontece? O motorista ele tem que pegar e deixar o ônibus em pé, arrumadinho da maneira que ele pegou no início da viagem. Então, o que a gente pode fazer? Pedir para o pessoal fechar as cortinas, isso ajuda porque ele tem que fechar todas. Então, ele vai ter que ir de banco em banco, fechar todas as cortinas, erguer os bancos um a um para eles ficarem na vertical certinho. Então, isso a gente pode pedir, né, para os passageiros, né, colaborarem, já que está todo mundo feliz, gostou do motorista, etc. Então, a gente pede essa ajudinha naquele momento final, antes de descer. Todo mundo já deixa o banco retinho na vertical e facilita também para a empresa, na hora que ele chega na garagem, que aí entra a equipe de faxina para limpar o ônibus e consegue fazer isso rapidamente também. Quer dizer, de uma certa maneira, a gente acaba auxiliando todo mundo nesse processo, tá ok? Daí, vamos auxiliar os passageiros quando nós somos descer e finalizar a viagem. Então, a gente pega aí. Somos o primeiro a descer do ônibus. O motorista vai parar. Se ele não descer pela escada da porta normal, ele tem uma porta exclusiva dele do lado do volante. Ele já desce por ali para fazer a retirada da bagagem. Então, independente de onde você esteja no ônibus, você pede para todo mundo aguardar um minutinho para você passar e descer primeiro. Aí você vai se posicionar lá no pé da escada, como eu tinha comentado na aula passada. Depois que você tem lá onde na escadinha você tem lá o apoio para o pessoal segurar para descer, você vai oferecer a tua mão, auxiliando todos os passageiros a descerem, tá? Então você dá a mão para um a um, lógico que tem quem aceite ajuda, tem quem não aceite, mas você fica com a tua mão lá estendida para que as pessoas se apoiem em você para poder descer. Então desce todo mundo, o pessoal vai descendo, aí vai agradecendo você e etc. E aí você pede para o pessoal guardar só um minutinho que vocês vão tirar as bagagens e aí o pessoal pode ir lá e pegar a sua bagagem para ir embora. Então aí você terminou, desceu todo mundo, deu uma olhada, tá tudo ok, aí você vai auxiliar o motorista, tá? Havia bagagem, às vezes você pode pegar elas estando etiquetadas, então você vai falando o nome, as pessoas vão lá, pegam sua bagagem e vão embora. Você pode ter também o procedimento do que? De ter aquela etiqueta de bagagem, né? Então, dependendo do esquema que a transportadora ou a agência faça, você vai pegar a tua prancheta, porque você vai ter que pegar o ticket desse passageiro que você deu aí no início da viagem e ele vai te apresentar para ele poder retirar a bagagem dele. Isso vai muito de acordo com a política da empresa que você está trabalhando. Tem lugar que é uma loucura. Na hora que você vai descer para auxiliar, o pessoal já foi lá, tem passageiro junto com o motorista dentro do bagageiro arrancando as malas. Então vai muito de um lugar para o outro. Mas o correto é, pede para eles aguardar um minuto, vai com o motorista, tiram as bagagens, enfileira, e aí, olha, bagagem, quem já conhece a tua bagagem, né? Se não tem etiqueta, ou tem etiqueta, a pessoa vai pegar, ele entrega a etiqueta para você, você confere e aí libera, a pessoa pode pegar e retirar sua bagagem. Então, vai muito daí do acordo que foi feito e como a empresa quer que você proceda relativo a isso. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Professor, Oi, fale, Marcos. só uma dúvida. Pois não. O speech final seria, então, em duas oportunidades? Uma quando o ônibus está saindo
da cidade e a outra quando está chegando? Isso. Na verdade, assim, o speech final que é solicitado no nosso TCC é quando você está chegando no momento final da viagem, Correto. correto? Agora, na prática, a gente trabalhando na real com pessoas, a gente faz um speechzinho do início da viagem de volta, passando as informações e relembrando os passageiros do que o ônibus tem, as normas de segurança, as proibições e qual vai ser o roteiro da volta. E só. Perfeito. Perfeito. Entendeu? É coisa tipo assim, de 5 minutos no máximo. Passa as informações que tem que passar e beleza. Às vezes o pessoal tá cansado, quer pegar e entrar no ônibus, sentar para descansar um pouco, quer dormir, porque tá virado não sei quantos dias. A gente fala o básico do básico, passa mais as informações que são importantes e já libera o pessoal para ficar à vontade. E aí, quando a gente está chegando no destino final, no ponto final da viagem, aí você faz o discurso de encerramento. Ok? Perfeito. Perfeito. Então tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vi que alguém mais tinha levantado a mão. A Aline tinha levantado, eu acho. Diogo, pode falar. Professor Rodrigo, um grande abraço. Em nome do Senhor, também eu já desejo a todos um abençoado parabéns, um pouquinho atrasado pelos dias dos professores, Ah, mas obrigado. essa é que eu estou tendo agora de coração. E vou lembrar que eu sou o Diogo Lucas, eu presto excursões aqui de Pirassununga, tenho Aham. aula de forma presencial também com o coordenador Wagner, e no Wagner. presencial estamos vendo em sala de aula de forma presente, né? Sim. Essa questão de apresentação, tanto pessoal quanto da empresa e tudo mais. Aham. Eu trabalho com grupos há 23 anos, minha dúvida é o seguinte, com o passar Sim. do tempo, a questão da tecnologia também, no turismo de curta distância, né? Como fazer essa recreação num bate e volta, já que hoje tem, como se tem essa questão da tecnologia, celular, nem todos também, alguns carros também não estão vendo mais com audiovisual, Sim. enfim, como é que o senhor vê essa questão hoje? Muito obrigado pela atenção, parabéns uma vez mais, um abraço. Valeu, Diogo, obrigado. Isso vai depender muito do público que você vai estar trabalhando, Diogo. Você precisa ter o feeling, a gente tem que estar preparado para tudo. Você pode ter umas dinâmicas rapidinhas, alguma coisa de integração, né? Pelo menos num quebra-gelo, uma música sempre é legal, ou uma atividade musical, né? Porque música mesmo em si, o cara tem o Spotify dele, bota o fone de ouvido e vai ouvir a música dele, né? Ou ele vai lá com o celular, vai entrar no YouTube, sei lá o que, e vai querer assistir o showzinho que ele gosta do artista que ele prefere. Mas a gente pode criar algumas coisas rápidas, de 15, 20 minutinhos, só para dar uma quebrada naquela monotonia que fica dentro do ônibus, tá? Então são alguns cuidados que a gente precisa ter, mas a gente tem que ficar muito atento, que assim, o Rodrigo está empolgado para fazer a viagem. E aí eu olho para o grupo e falo assim, não, vou fazer. Você começa a fazer e aí a coisa não rola. E aí você quer forçar. Não. Na dinâmica de integração, né, do pessoal se apresentar, você já consegue pegar o jeito desse pessoal. Então a gente tem que ter um olhar muito técnico. Cada turma é uma turma. Como eu sou professor, cada classe é uma classe. O que eu faço com uma turma não necessariamente vai dar certo com a outra, tá? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter quando você faz esse tipo de viagem, nessa questão do bate-volta. Como você falou, como você está há 23 anos fazendo isso, você tem experiência. Você olhou para o grupo, você fala, dinâmica de boas-vindas, de quebra-gelo, 5 minutinhos que você fez uma brincadeira do pessoal, você já sabe qual é do grupo. Se é um grupo que é brincalhão, se é um grupo que compra ideia rápido de tudo, ou se é um grupo que é meio arredio, um pessoal que fica meio assim, faz, mas meio sem vontade. Então, tem momentos que dá para você fazer de boa. Tem momentos que você vai virar e falar assim, não vai rolar. O que que eu faço? Não faço. Deixo quieto, pessoal. Ah,
né? Ainda mais se você está no ônibus onde ele não tenha audiovisual, não tenha não tenha TV, não tenha não sei o quê, não tem equipamento, quer dizer, equipamento som tem que ter sempre, né? Mas não tem TV, alguma coisa assim, para você colocar um filme, um DVD de show, alguma coisa assim, você tem que literalmente se vira nos 30, né? Você tem que ficar muito atento. A gente tem que ter aquele olhar assim, zerado, começo a fazer as coisas, faça a primeira dinâmica e repara no grupo. Ou, até enquanto o pessoal está ali aguardando para embarcar, nas conversas dos passageiros, você já sabe qual é a do grupo. Se é um grupo que é animado, que é brincalhão, por exemplo, você está com um grupo de melhor idade, que o pessoal fica tudo com um piadinho um com o outro, zoando, tirando sarro, não sei o que, mexe com não sei o que. Tá tranquilo, com esse pessoal você pode trabalhar e fazer o que você quiser, que eles vão topar. Você pega, tá um grupo, tá todo mundo disperso, são casais, não sei o que, umas famílias, tudo separado, um não olha pro outro, não sei o que, não interage. Você já tem que ter um pé atrás que você pode ter uma dor de cabeça. Se você tiver mulheres e crianças no ônibus, beleza, você consegue fazer. Porque a criançada topa tudo e as mães vão junto com as crianças. Agora, se você pega num grupo, exemplo, que casais jovens, esquece, não vai rolar. Porque tá cada um dentro do seu mundinho, com o seu parceiro e parceira, e eles não vão se entrosar com outras pessoas. Pode estar lá em grupo de 4 pessoas, 6 pessoas no máximo, entrosamento é entre eles. O resto eles ignoram. Então, são cuidados que aí você realmente precisa ter nesse tipo de situação. Entendeu, Diogo? Ah, maravilha. Outra questão, quando a viagem também é realizada com sprinters ou master, vans, etc., com número bem reduzido, essa recreação ela se torna bem limitada também. Há alguma saída que se possa fazer diferente nesse sentido? Normalmente, aí fica complicado. Porque é por isso que a gente tenta fazer o máximo de evitar de fazer viagens em van, né? O que acontece é que tem profissionais ou pessoas que fazem van porque vai baratear o custo, entendeu? Se o senhor me permite, Por favor. uma certa dificuldade, né, em relação ao município aqui, que é de 70 mil habitantes, e está muito complicado fecharmos os carros. Um exemplo agora, em agosto, eu fui com 24 pagantes, com carro de 50 lugares para Caldas Novas para honrar o compromisso. Então, a gente tem essas limitações também. E essa parte de recreação, me aprofundei mais ao tema com a entrada na ETEC e com o curso que estamos vivenciando no momento também, que é algo assim, que para mim não tinha essa parte técnica que nem eu estou tendo de forma muito especial com o senhor e também com o Wagner. Sim. Então, e é realmente, porque assim, na van é muito complicado, né? Às vezes vale a pena, por exemplo, 24 pessoas. Seria mais fácil se você pegasse um micro de 30 com banheiro, e aí, porque você tem um espaço dentro do micro-ônibus para você poder fazer o mínimo, né, de atividade para quebrar um gelo, para não ficar uma viagem tão monótona. Na van não tem o que fazer. Porque tem um pessoal que senta na van, quem está sentado lá na última fileira na van, ele não consegue nem te enxergar. E você não vai poder ficar de pé na van para poder passar atividade, porque se a polícia rodoviária ver, você está ferrado, né? Então, e você não tem espaço, por exemplo, eu que tenho 1,85 de altura, como que eu vou ficar de pé numa van? Eu não consigo nem ficar de pé, eu fico curvado. Aí já me estoura minha coluna. Você vai querer fazer sentado isso? Também não tem como, quer dizer. Então, realmente são situações. Em vans, a gente fala assim, se faz, é o ideal? Não, entendeu? Você pega lá, eu vou montar um grupo pequeno, vou levar 10 pessoas, não sei o que, para um teatro, fazer alguma coisa. Você faz um kitzinho lá de serviço de bordo, você coloca uma musiquinha lá para quebrar um gelo pessoal, e é o máximo que você vai conseguir fazer, entendeu? Agora, a atividade recreativa mesmo não vai dar certo. Por isso que em turmas passadas aconteceu do pessoal querer fazer viagem no TCC e botar em van. Eu falei, gente, não, não pode. Vocês têm que pôr no micro-ônibus. Ah, mas vai ficar caro. Você tem que entender que quando a gente é passageiro e quer montar um pacote com a cabeça de passageiro, você vai pensar sempre tentando baratear a coisa. Quando eu tenho que montar um negócio com a cabeça de um profissional, eu tenho que fazer as coisas
para que esse passageiro tenha o máximo de conforto. E às vezes o conforto tem um certo custo. E aí você vai colocar diferenciais para que esse passageiro entenda que o conforto que você está proporcionando a ele, ele vai ter um certo custo. Mas depois ele pode até no primeiro momento ficar meio acima, depois ele vai gostar e vai falar, pô, nossa, eu fiz um investimento, eu não paguei caro. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que pensar. Fale, Diogo, você ia comentar. Não, perfeita colocação, mestre. É um desafio muito grande aqui, pelo menos para a minha cidade, na região, né? Sim. Eu já vi que os próprios donos de locadoras, eles vêm fazendo as excursões e tudo mais, e eu não tenho empresa de locação, né? A gente faz terceirizado esse serviço. Sim. E com isso acaba elevando o custo também operacional da viagem, como o senhor acertou muito bem a questão de bordo e tudo mais. Graças a Deus isso a gente sempre faz. Mas em relação à concorrência, está sendo um pouco difícil de eu colocar todo esse trabalho em pauta para valorizar a essência do negócio em si, mesmo que seja um veículo pequeno, para mostrar que, mesmo pintado, a van de ouro do concorrente X, eu consigo extrair o máximo para fechar esse grupo. Então, eu estou tentando encontrar esse ponto de equilíbrio aí para honrar os compromissos. Exato. Realmente é um desafio, né, Diogo? É extremamente complicado. Mas aí é aquele negócio, a gente tem que focar num determinado tipo de perfil de público. E aí, quando você foca, essas pessoas não vão se importar de pagar um pouquinho a mais sabendo que ela tem conforto. O que acontece é que muita gente, óbvio, as pessoas vão pelo preço, né? Então a pessoa não está se importando que ela vai fazer uma viagem de uma qualidade inferior, porque ela está preocupada em pagar barato. Você tem um perfil de público que faz e procura isso daí. E a gente tem lá o pessoal que faz os bate-volta da vida, viagem de um dia, os Maria Tour, João Tour da vida, que a gente fala, que o pessoal acaba fazendo isso e optando. Mas se você começa a criar um certo diferencial e entrar num determinado perfil de público, essas pessoas têm o boca a boca e essas pessoas vão começar a te procurar para fazer as viagens com você. É algo que demanda um certo tempo? Sim, mas a hora que você consegue entrar num certo perfil, num certo nível, sei lá, socioeconômico, aí a coisa ela flui, né? Então Sim. são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Vamos dizer assim, pessoas que fazem o básico, tem um monte. Tem um monte. A gente acha que na minha cidade, em Santa Bárbara do Oeste, tem várias agências que fazem esse tipo de trabalho. Só que você também tem aquela agência que o cara cobra qualquer saída de, sei lá, final de semana, 5 dias, uma semana, não sei o quê, cobra uma bala, se a gente for colocar assim, de preço, e as pessoas pagam por quê? Porque elas sabem o valor agregado que tem no pacote que é oferecido por essa empresa. Então, fez o trabalho, entrou com esse perfil de público, as pessoas confiam nesse trabalho que é feito e elas pagam porque elas sabem que vale a pena. Diga. Maravilha, esse diferencial que eu busco, como o senhor citou o seu João, as Dona Maria, né? Sei. Eu praticamente eu faço parte desse nicho aí há muitos anos Eu e sei. Todo mundo já fez parte, Diogo. eu comecei com o Play Center, né? Por isso que é Dioplay, de Diogo e Play de Play Center, esse eterno É, amor pelo Play Center de São Paulo. é, Mas, enfim, e há mais de 15 anos eu busco essa profissionalização, algo assim que eu não tinha, era o presencial no meu município, inclusive a segunda turma, infelizmente, já vai ser a última também, a cidade não abraçou a causa, estamos perdendo um baita de um curso, e de antemão, aproveitando a coordenação através do Wagner Caron, que me incentivou a ir para o EAD também. Então, sim, aproveitar a oportunidade de um ano e meio com presencial, já emendando o EAD. sim. Haja vista que no último mês de agosto, através da minha MEI, eu consegui a Geoplay como agência e agora Ó, que legal. buscar esse segmento aí, que é um sonho antigo, buscar esse certificado, principalmente essa qualificação técnica, que é muito, mas muito importante, algo assim que eu estou vendo nas atividades, tanto no presencial quanto com vocês no EAD, que eu jamais imaginava que ia ter nesse nosso ramo, nesse nosso segmento, que é de extrema importância. Sim.
E aí você vai descobrir em qual nicho você consegue se encaixar também. Porque isso também faz muita diferença, entendeu? Então, são os cuidados. Você fez um comentário. Eu comecei fazendo excursão para show em São Paulo, com 19 anos de idade. Né? Eu tenho 55 hoje, com 19 eu fazia também, fui, por isso que eu fui um João Tour da vida. Eu tinha uma galera de amigos que eu fazia, eu já cheguei a sair com 2 ônibus de Americana, né? Indo assistir show no antigo, hoje é o Allianz, mas no antigo Parque Antártica, no ginásio de Ibirapuera, lá no começo dos anos 90, os shows final da década de 80 e começo de 90, todos os shows internacionais que tiveram em São Paulo, eu fui assistir quase todos, sempre levando uma baita de uma galera comigo para a gente assistir show. Então você vê também hoje, eu, Rodrigo profissional, o que eu fazia nos meus 19 anos, eu falei, Deus do céu, se fosse hoje, eu acho que eu pulava do prédio, né? Porque você faz, sabe, pessoal, mas tá tudo errado, entendeu? Então, porque você conhece, hoje a gente tem a técnica, naquela época você só tinha a prática, né? Então eu sabia fazer, sabia levar, mas tudo as coisas que eram necessárias, etc., com o passar da experiência, com a prática, com também fazendo a faculdade, fazendo curso técnico e trabalhando, a gente vê o diferencial que a gente tem para oferecer para as pessoas. Mas aí é aquele negócio, se você quer evoluir, você corre atrás. Tem pessoas que estão satisfeitas só com aquilo e ficam a vida toda fazendo só aquilo. E não vai sair daquilo ali, entendeu? Então, por isso que eu falo que parabéns pelo que você tá, a sua ideia. Fala, Felipe. Pode falar, Professor, Felipe. boa noite, beleza? Boa noite. Beleza. É só uma dúvida rápida, né? Meio que Sim. mudando um pouco o assunto aqui. Tá. Eu estava vendo aqui os flyers, né? Aí estava Aham. falando de colocar a parte ali do nome da agência. No Sim. nosso caso, né? E falando nível TCC, a gente É. pode colocar um nome fictício da nossa agência? O Pode. que você Pode. sugere, assim? Pode criar um É, nome fictício. Até é. eu ia ir para isso daí, Felipe. Só estava finalizando o comentário aqui, né, com o Diogo, e aí eu ia entrar aqui, porque a gente ia entrar no flyer, é, e mostrar, né? A gente vai fazer a apresentação do flyer. Só falo o texto e eu tenho até dois exemplos para mostrar para vocês. Então, ó, o flyer do roteiro, que é, né, essa parte final, poderá ser apresentado em arquivo ou Word, PowerPoint, PDF, Paint, né, ou algum aplicativo que você tem, o software, de formato digital. Então, ele é importante dado seu objetivo, a divulgação nas mídias sociais, como blogs, Instagram, Facebook e todas as outras, né, que a gente vê isso, várias empresas fazem isso daí, e o grupo pode optar pelo formato que considerar melhor, garantindo que ele conste em uma folha separada da parte textual, inserida lá no apêndice, tá? Depois das referências. E aí tem as especificações obrigatórias. O tamanho máximo é de uma folha de A4, ele tem que ter uma linguagem comercial, cuidado com o excesso de fontes, né? Use no máximo 2 ou 3 de fontes diferentes, e também atenção ao tamanho, né? Para que as pessoas consigam ler e ver possíveis erros, né? De ortografia, erro gramatical, digitação, para não ficar feio, tá? E aí as informações. O que é obrigatório ter no flyer? Então você tem que ter o nome do roteiro, um texto curto de apresentação dele, um mapa simplificado com o trajeto, o preço, foto e o nome e o contato para a agência e informações. Uma coisa que é importante é válida também. Você colocar o logo do Cadastur. Por exemplo, se você tivesse. Usar até o exemplo do Diogo, né? O Diogo agora, com a MEI dele, ele conseguiu tornar-se agência. Se ele tornou agência e ele tem o cadastro dessa agência, ele tem que obrigatoriamente colocar o logo do cadastro para mostrar o quê? Que a empresa, a agência dele, é uma agência credenciada, entendeu? Então, isso é válido e isso é importante. Fala, Glenn Milson. Pode falar. Tentando abrir o microfone, tá? Tentando abrir aqui, estava abrindo. Professor, sobre a logo do Cadastur, o senhor disse que ela tem que ser feita em alto relevo, certo?
Em marca d'água. Não há necessidade, não há necessidade. Você pode pegar lá da internet mesmo e botar um copia e cola lá no seu flyer. Tá de boa. Tem algum local que o senhor sugere? Como uma marca d'água, ele mais apagado? Como que é isso? Eu vou, deixa eu até colocar aqui, na tela, Eu tô com exemplo aqui, tá vendo? Certo. Então, aqui eu tenho de um grupo do semestre passado, né? Então, eles fizeram, todas as coisas que eram necessárias. O nome do pacote, alguma informação a respeito, as informações de um número pré-contato, né? Daí, depois, o mapa. Uma das imagens ele utilizou como mapa, aí ele tem 2 imagens, a questão do pacote, valor por pessoa, formas de pagamento e o logo do cadastro aqui embaixo. Ah, maravilha. Entendeu? Esclarecido. Esclarecido. Aí tem um outro exemplo também, deixa eu colocar aqui, deixa eu até ampliar um pouquinho a imagem, porque quando, mesma coisa. Então, isso daqui era um pessoal de turismo gastronômico. Então, eles colocaram, né, o nome do roteiro, o mapinha está incluído aqui, as informações referentes ao roteiro. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Daí, uma falha que teve nessa outra empresa aqui, que eles não colocaram o nome da empresa. Entendeu? E aí, eles tiveram um descontinho de nota por não colocarem o nome da empresa, diferentemente desse outro aqui que eles colocaram. Então, eles têm a foto, eles têm as informações, o mapa, um basiquinho aqui do roteiro, o valor por pessoa, o contato, o nome da agência e o cadastro. Também o logo do cadastro aqui embaixo. Deixa eu dar aqui, Deixa eu só descer a imagem um pouquinho, ver se eu consigo, né? Então, daí o nome da agência fictícia que eles deram e o logo do cadastro. Perfeito. No flyer, eles tiraram o NB, esse grupo, porque eles fizeram tudo que era solicitado. Entendeu? Ficou claro? Fala, João. É que eu estava lá e eu não conseguia ver. Pode falar. O senhor falou do mapa, né? Esse mapa. Eu vi que nos 2 roteiros tinham esse mapa. É obrigatório ter um mapinha ou é só questão de obrigatório. Tá. É obrigatório, Ele está aqui no descritivo do flyer, Eu não vi. Informações que são obrigatórias no descritivo do flyer. Colocar o nome, um texto curto de apresentação do roteiro, um mapa simplificado do trajeto, o preço, a foto, nome e contato da agência para reserva de informações. Só não está aqui porque foi criado por nós ano passado a adição do logo do cadastro no flyer. Entendi. Não, tudo bem, então, obrigado. Beleza? Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Gente, se tá tranquilo, é o que eu comentei. Essa agenda ela é mais calminha do que a agenda 5, né? A agenda 7 vai dar um pouquinho de trabalho, que vocês vão ter algumas coisas que vocês vão ter que escrever, mas essa 6 aqui eu acho que ela é um pouquinho mais tranquilo para vocês poderem desenvolver. A gente finaliza aqui, né? Espero que eu tenha podido tirar todas as dúvidas de vocês. Desculpem aí as tosses, né? Porque realmente está meio complicado hoje, mas espero que vocês tenham aí gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, amanhã, já à tarde, das 2h30 para frente, eu já estou na minha mediação no portal, vocês podem me chamar. Beleza? Abraço a todos, ótimo descanso aí e uma ótima semana. Até mais. Boa noite, professor.
Valeu, Tchau, tchau. professor. Boa Boa noite. noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite Boa a noite, todos. obrigada, professor. Imagina que é isso. Boa noite, melhoras, professor. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.